pessoal, vamos para a aula 64, ficha número 3 dos Revisando o Conteúdo, que são testes de vestibular sobre MUV. Então nós vamos para a ficha 3, que diz o seguinte, nós vamos fazer a questão 10 e 11 sobre o mesmo enunciado. Diz assim, um Dragster moderno é um automóvel que pode chegar a 99,9 km por hora em apenas 925 milissegundos. Nesse intervalo de tempo, o piloto fica sob efeito de uma aceleração horizontal alfa, tá aqui, cujo suposto valor constante, aceleração constante, estamos falando de quem? MUV, isso aí, MUV, tá? Que é N vezes o valor da gravidade. Ele quer saber quanto é esse N, sabendo que o valor da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeira coisa, eu quero calcular a aceleração. Aqui ele chamou nessa questão aceleração de alfa. Ó, a aceleração é ΔV por ΔT. ΔV por ΔT. O problema é que eu tenho que ter a aceleração em metros por segundo ao quadrado para conseguir comparar com a gravidade. Então, eu vou ter que dividir por 3,6. Vai lá, faz a conta. Conta chatinha, né? 99,9 por 3,6 dá quanto? Vai dar 27,75 metros por segundo. Fez a conta aí, tá? Não vou perder o tempo, mas eu quero destacar que é importante mudar a unidade. 925 milissegundos é 925 vezes 10 na 3, menos 3 segundos. Menos 3. Ou seja, 0,925 segundos. Já vimos isso aí lá nas aulas básicas de como fazer essa transformação. Então, ΔV, a velocidade eu suponho, ele não falou, que iniciou do zero. De 0 a 99,9 km por hora. Então, de 0 a 27,25 variou 27,75 metros por segundo em 0,925 segundos. Ô, continha chata! Isso aqui dá uma aceleração que eles quis chamar de alfa de 30 metros por segundo. Bom, 30 metros por segundo, o N vai ser quanto? Nota, o N terá que ser, ó, 3 vezes 10 para dar o 30. Por isso que a resposta N igual a 3. Tá aí, N igual a 3. Portanto, D de Dinamarca, a questão de número 10. Número 11. Em um percurso de 300 metros, ainda com os mesmos enunciados, 10 e 11 com o mesmo enunciado. Então, número 11. Para um percurso de 300 metros, tá ali um ΔS de 300 metros em MUV. Esse carro poderia alcançar qual velocidade final, de quantos quilômetros por hora? Bom, olha só, eu tenho a velocidade inicial que é 0. Eu tenho já aceleração. Opa, faltou um quadrado aqui. 30 metros por segundo ao quadrado de aceleração, tá? E eu tenho deslocamento. Eu quero saber a velocidade final. Então nós vamos usar o quê? Nota, não envolveu o tempo. Não pediu tempo. Não me disse tempo. Na questão número 11. Então a equação de Torricelli. V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Espero que já esteja memorizada todas essas expressões. É importante, hein? Qual será a velocidade final? Começa de 0. 2 vezes a aceleração vale 30 e o ΔS 300. Ó, V ao quadrado. Ó, 3 vezes 3 dá quanto? 9. 2 vezes 9 dá 18. Tá? Então 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Está aí a velocidade ao quadrado, mas eu quero saber a velocidade. Então V é a raiz quadrada de 18.000. Como fazer a raiz quadrada de 18.000? Uma maneira é fazer a decomposição. Tá? Uma maneira é fazer a decomposição aí. O ruim é que nós não temos calculadora, né? Isso aqui, então quem não tem calculadora, não vai ter calculadora na hora da prova. Como é que eu faço a raiz de 18.000? Ó, 18.000 decompõe, ó, divide por 2 dá, ó, 18.000 dá 9.000. Divide por 2 dá quanto? 4.500. Tu vai dividir várias vezes por 2, né?
Então aqui divide por 2, de novo, 2.250, divide por 2, 1.125. Opa, parou de dividir por 2, não dá mais, não dá mais. Agora vai dar para dividir por 3, não, 3 acho que não dá, vai dar para dividir por 5. Tá? Então eu vou decompor isso aqui, ó. Dividido por 5 dá quanto? Dá, se fosse 1.000, daria isso aqui vai dar quanto? Dividir por 5, pessoal, é o quê? É dividir por 10 e multiplicar por 2. Então isso aqui dá, deixa eu ver, 200, não vai dar, não é múltiplo. Tá? Bom, tu pode decompor aqui, tá? Vai decompor aqui, vamos fazer 1.125, vamos ver se dá. Aqui, ó, por 5, dá 2, dá 10, ó, vai dar assim, ó, vai dar assim. Né? Porque aqui vai dar 2 de novo, dá 10, dá assim, ó, 225. Então aqui divide por 5 dá 225. Divide por 5 de novo. Quanto é que dá 225 dividido por 5? Então fato, 225 dividido por 5 de novo. Dá 4, dá 20, dá 2, ó, né? Dá 45. Então dá 45. Tá aqui, vamos seguir. Divide por 5 de novo, dá 9. Tá? Então dava para dividir por 3 lá em cima, que está dando aqui para dividir aqui embaixo. Tanto faz a ordem que eu faço, tá? Não precisa ser exatamente na ordem. Divide por 3 e por 3. Bom, isso aqui, essa decomposição aqui, ó. Então, divide por 5 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1, fechou. Então isso aqui, olha que chato fazer essa raiz de 8.000. Só que eu vou dividir assim, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, mas faltou um 5 aqui, vezes 5. Todos esses quadrados eu toco para fora, então 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes raiz de 5. Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 5 dá 15, vezes 2 dá 30, vezes 2 dá 60. Isso aqui dá 60 vezes a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é quanto? Bom, se a raiz quadrada, né, raiz quadrada de 4 é 2, então isso aqui é um pouquinho maior que 2, 2, alguma coisa. Essa resposta aí vai dar 134, mais ou menos 134. Olha que número terrível os caras arranjaram, 2 metros por segundo. Tudo isso aqui para descobrir que a raiz de 18.000 era 134,2. Não temos calculadora. Agora, multiplica ainda essa resposta vezes 3,6 e tu vai encontrar que a velocidade será aproximadamente 483 km por hora. Então, olha a solução, interessante até aqui, ó. Quando tem uma raiz muito grande, decompõe. Vai dividindo aí, decompõe, tu vai achar a resposta, tá? Então temos aí a questão de número 11, resposta tá ali, ó, mais ou menos 483 km por hora, resposta B de Brasil para a questão de número 11, tá? Então tá aí, B de Brasil, certo? Que mais nós temos? Questão número 13. 12. Questão número 12. Faltando 750 metros para o final da pista, um avião está com velocidade de 180 km por hora. Então tem um avião que está pousando, falta ele andar, quanto? Falta andar 750 metros. E ao faltar 750 metros, ele já tem inicialmente uma velocidade de 180 km por hora. Aí a pergunta feita é o seguinte: o experiente comandante resolve então arremeter, isto é, acelerar forte, com aceleração constante de valor alfa, para uma decolagem de emergência com uma velocidade escalar de 360 km por hora. Então ele está com 680, resolve acelerar para ir para uma velocidade de 360 km por hora. É isso que ele decide. Tá? Porque ele, assim, para conseguir o objetivo, qual o valor mínimo da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Então,
Não deu tempo, não pediu tempo, equação de Torricelli é a solução. Tá aí. Temos tudo, tá? Temos tudo. Detalhe, ó, temos que passar aquela velocidade ali, ó, tanto essa, dividir por 3,6, como essa eu tenho que dividir por 3,6 para achar os valores em metros por segundo. 180 km por hora dividido por 3,6 dá quanto? Dá, olha aqui, ó, esse valor aqui, se fosse 18, daria 5, então aqui 50 metros por segundo. Aqui é fácil, 360 por 3,6, 100. Então está ali a velocidade inicial e a velocidade final. Então é só botar aqui na fórmula, 100 ao quadrado. Viu que sempre, por mais fácil que seja a aplicação da fórmula, sempre tem uma mudançazinha de unidade. 50 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes 750. 100 ao quadrado, 10.000. 50 ao quadrado, 2.500. Mais quanto? 1.500 vezes A. Então o que eu vou ter aqui? 10.000 menos 2.500 vai dar, então 10.000 menos 2.500 igual a 1.500 vezes A. 7.500 é igual a 1.500 A. Então 7.500 dividido por 1.500, olha aqui, opa, A é A. Então corta 2 zeros, vamos simplificar, quem simplifica, simplifica. E aí, o que acontece? 75 dividido por 15, 5 metros por segundo ao quadrado. Então fechou a alternativa C de Canadá. C de Canadá, certo? Então vamos para a questão de número 13. Questão de número 13. A questão de número 13 nos diz assim: uma pedra é solta de um penhasco que leva ΔT segundos para chegar ao solo. Então, questão número 13, uma pedra é solta, velocidade inicial igual a 0, e leva ΔT segundos para chegar ao fundo do penhasco. ΔT1 para chegar ao fundo do penhasco. Se ΔT2 segundos é o tempo necessário para a pedra percorrer a primeira metade do percurso, então, ó, ΔT2 é para percorrer a metade, primeira metade. Então, eu vou dizer que toda a distância eu vou chamar de H. Metade da distância eu vou chamar de H sobre 2. Bom, a pergunta é, quanto vale a razão ΔT1 por ΔT2? Aqui os alunos se atiram direto, se atiram no penhasco que nem na questão. Ah, se aqui é H e ele demorou ΔT1, metade da altura, metade do tempo. Pimba! Errou. Por quê? Porque isso aqui não é, o tempo não é diretamente proporcional à distância. Ah, não é? Não! Nós estamos falando queda livre de um movimento de queda livre, nós estamos falando de um movimento uniformemente variado. E nos movimentos uniformemente variados, a distância percorrida, o ΔS, é proporcional ao intervalo de tempo ao quadrado, t ao quadrado. Então, se para percorrer H ele demorou quanto? H, tudo. ΔT1, para percorrer a metade de H ΔT2, olha só, olha aqui, qual é a relação entre esses tempos? Essa é a pergunta que ele fez, na verdade. Quanto mais tempo, mais ΔS. Menos tempo, menos ΔS. Só que não é direta a proporção. Não é. Se fosse direta, esse tempo seria metade desse. A questão é, quanto tempo deve transcorrer de maneira que, ao botar ao quadrado, aqui divide por 2. Essa pergunta não é fácil. Eu tenho que saber quantas vezes esse tempo é menor do que esse, de maneira que botando ao quadrado dê 2 no denominador. Eu já sei que é menor, menos tempo. É uma porção direta, só que é direta quadrática. Então, a pergunta é, ΔT2
2 menos distância é menos tempo. Tá? Então se aqui dividiu, aqui vai dividir. Agora, por que número? É por 2 também? Divide por 2, divide por 2? Não, quem é que me diz isso? A proporção direta quadrada. Mas como é que tu sabe isso aqui? Ah, tu tem que saber. Tu tem que saber, o ΔS é igual a V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Está aqui, ó, tu tens que saber. Partindo de velocidade inicial zero, proporção entre ΔS e t é direta quadrática. Obrigação tua de saber. No MUV a proporção é direta quadrática, o deslocamento do tempo, quando a velocidade inicial é zero. Então aí, meus amigos, que número agora? Que número que eu ponho ao quadrado que dá 2? Eu tenho que pegar um número, botar ao quadrado e dá 2. Raiz de 2. Ah, esse é difícil, né? Então, raiz de 2 colocado ao quadrado dá 2. Tá? Por exemplo, se o tempo fosse 3 vezes maior, andaria 9 vezes mais. Se fosse 4 vezes mais, 4 ao quadrado, 16 vezes mais. É a proporção direta quadrática. O problema aqui é que ele quis que a altura fosse dividida por 2. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que dividir por um número que é ao quadrado de 2 no denominador. Raiz de 2. Ele pediu ΔT1 por ΔT2. Ó, olha o que nós vamos fazer. Toca esse cara para cá e esse cara para cá. Então vai ficar assim, raiz de 2, que estava dividindo, passa multiplicando, é igual a ΔT1 por ΔT2, que é a pergunta que foi feita, alternativa E de Equador. Questão difícil, né? Tem que entender de proporções, tá bom? Então essa é a questão de número 13. Essa é a questão de número 13. Agora nós vamos para a questão de número 14. Um objeto é lançado a partir do solo verticalmente para cima, com velocidade de 10 metros por segundo. Então ele é lançado a partir do solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ali, 10 metros por segundo. O tempo decorrido desde o lançamento até o retorno do objeto ao solo e a altura máxima atingida valem quanto? Bom, ele quer saber, ó, subiu, atingiu a altura máxima V igual a zero, aí o H é máximo. Tá? Só que ele quer saber o tempo de subida e descida. Subida e descida. Sempre o tempo que demora para subir é o mesmo tempo que demora para descer. Então a primeira parte é muito fácil, porque como eu sei que a gravidade vale, ele fala para mim, ó, a dot G igual a 10. Só que aí, G igual a 10, né? Só que olha o meu referencial. Se para cima é positivo, essa gravidade é menos 10 metros por segundo ao quadrado. A questão nunca vai te dizer o sinal de menos, tu que vai ter que saber. Aí eu faço V igual a V0 mais GT. Beleza, V igual a V0 mais GT. Então, para atingir a altura máxima, ó, velocidade zero. Partindo de velocidade inicial, mais 10, ó, para cima positivo, mais 10. Com gravidade de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Menos 10t vai para o outro lado da igualdade como 10 vezes t igual a 10. Portanto, t igual a 10 dividido por 10 demora 1 segundo. E a pergunta, a resposta é 1 segundo? Não. Porque ele perguntou o tempo não de subida, esse aqui é o tempo de subida. Ele quer saber o tempo de subida e retorno ao solo. Portanto, se demorou 1 segundo para subir, demorará para descer 1 segundo. Conclusão, tempo total de subida e descida, 2 segundos. Então, ó, mas eu tenho duas alternativas, eu tenho a A e a C. Qual é a altura máxima? Bom, aqui eu tenho várias maneiras de resolver, eu tenho várias coisas. Eu tenho que a velocidade inicial é 10, eu tenho que a velocidade final é 0, eu tenho que a gravidade é menos 10. E eu quero saber qual foi esse deslocamento ΔS na vertical. Posso usar, se eu quiser, Torricelli? Posso. Posso usar deslocamento em velocidade média vezes o tempo? Posso. Tá? Olha como é fácil. Ó. O deslocamento máximo ΔS é a velocidade média vezes o tempo. Se eu parto de 10 e chego a 0, a média é 10? Não. MUV, ó. Tem gente que confunde, usa essa. A média é a inicial mais a final sobre 2. Se o cara parte de 10 e chega na altura máxima com 0, a velocidade média é 5 metros por segundo. Então a altura máxima atingida é velocidade média
na subida, 5 metros por segundo. Intervalo de tempo de subida, 1 segundo. Altura máxima, 5 metros. Faz tua retinha ali, vê se não vai achar os 5 metros, vai achar os mesmos 5 metros. Com certeza absoluta. 2 segundos e 5 metros, A de Argentina para a questão de número 14. Vamos para o número 15. A número 15 diz assim, número 15 diz: o Insano, o maior toboágua do mundo no Ceará, proporciona uma queda quase vertical de 40,5 metros durante 3 longos segundos. Em valores aproximados, é perguntado qual o valor da aceleração escalar de uma pessoa quando percorre esse trecho quase vertical do insano brinquedo. Então tá aqui. Na verdade é quase vertical, mas não é. Tá? Tem que ser o quê? É um plano inclinado aqui. Tu sai de velocidade igual a 0 e ele disse que a pessoa demora 3 segundos para chegar até aqui embaixo. Então demora um ΔT para chegar até aqui embaixo de 3 segundos. Aí ele diz que proporciona uma queda vertical, uma distância aqui, um deslocamento, tá, de 40,5 metros. Beleza? Ele quer saber qual é a aceleração. Bom, tá aqui. ΔS é V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. O que ele quer saber é a aceleração. Então vamos lá. Aqui, 40,5 igual velocidade inicial 0 vezes 3 mais aceleração vezes 3 ao quadrado sobre 2. Tá? Bom, 0 vezes 3 dá 0 aqui. Tá? Esse 2 aqui multiplica o 40,5 e vai dar quanto? 81. 81. 81 é igual a A vezes 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Portanto, a aceleração dará 81 por 9. Então tá lá, a aceleração do brinquedo 9 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aproximadamente, porque aqui a gente fez algumas... ele disse que a queda era 40 metros, eu disse que essa distância era 40,5 metros, então dá aproximadamente, né? Viu que ele me disse que esse tamanho era 40,5 e eu disse que esse tamanho, mas como a queda era quase vertical, mais ou menos isso aí mesmo, tá? Qual é a velocidade escalar que a pessoa em km por hora chega no trecho vertical? Bom, é só fazer, item B. Velocidade final é a inicial mais A vezes T. Então a pessoa vai chegar com quanto? Parte de 0, aceleração 9, 3 segundos, 27 metros por segundo. Só que ele perguntou em km por hora. Então eu tenho que multiplicar por 3,6 e vai dar 97 km por hora. Então multiplica por 3,6. Lembrando, número em km por hora é sempre maior que metro por segundo. Então tá aqui, multiplica. Então por isso que eu multiplico e não divido por 3,6. Tá? Então está aí a 15B. Vamos para a última questão 16. Vamos então para a questão de número 16. A questão número 16 diz assim: em um local livre da influência do ar, no qual a aceleração da gravidade tem valor g, lança-se verticalmente para cima no instante t igual a 0, um corpo com velocidade escalar v0. Então eu lanço para cima um corpo com velocidade escalar v0. A gravidade g, lembrando, a questão de referencial. Se para cima é positivo essa gravidade, menos g. O valor dela é g, mas está aqui, menos g. Aí ele diz o seguinte, ele diz para nós que no instante t1, é atingida uma altura h. E aí o que vai acontecer? Ele continua subindo e no instante t igual a 2 ele também passa em h, ou seja, esse corpo subiu, chegou na altura máxima e depois voltou. E no instante t2 passa novamente pelo mesmo ponto. Bom, o detalhe é o seguinte, mesmo ponto, né? O que nós temos no mesmo ponto? Nós temos que se aqui é V, aqui será, o quê? Se aqui é V1, aqui será V2, só que V2 é menos V1. Menos V1. Então,
Olha só, ele quer que eu expresse, primeiro, qual o modo da sua velocidade escalar inicial em termos de quem? De GT1 e T2. Olha só como é que é engenhosa essa questão. Primeiro item. V1 é V0 menos GT1. Da onde? Ó, V igual a V0 menos GT. Só que aqui em T1 ele vai ter V1. A mesma coisa eu vou ter que V2 é o que? É V0 menos G, só que daí T2. Vai ter que demorar T2 para ter a velocidade V2 de volta. A questão é que se V2 é menos V1, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou ter aqui, vou colocar aqui, ó, menos V1 no lugar de V2. É igual a V0 menos GT2. Bom, temos um sistema. Essa é a equação 1, essa é a equação 2. Soma a equação de cima com a equação de baixo. Mais V1 com menos V1 dá quanto? 0. Igual V0 mais V0, 2V0. Menos G em evidência, T1 mais T2. Conclusão, olha lá, olha a conclusão. Toco menos GT1 mais T2 para o outro lado da igualdade. Questão chata essa daí, hein? Questão chata essa daí. Então nós vamos ter lá o quê? GT1 mais T2 igual a 2V0. Portanto, está aqui. Item A. Quanto é o V0? GT1 mais T2. Tudo isso dividido por 2. Está aí a velocidade inicial em termos de GT1 e T2. Próximo, o que nós temos próximo aqui? Nós temos um instante T de retorno ao ponto de lançamento. Nota, eu jogo com V0, tá? E vai chegar de novo aqui com quanto? Com menos V0. Mesmo valor, só que sentido contrário. Então como é que vai ser aqui o item B? Ele quer saber o instante de retorno, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. V igual a V0 menos GT, certo? Vai voltar ao solo com menos V0, partindo de V0 menos G, e esse T é o tempo de retorno. Aqui. Então, esse mais V0 vem para cá ficar menos V0 é igual a menos G, tempo de retorno. Menos 2V0 é igual a menos G, tempo de retorno, portanto o tempo de retorno será menos 2V0 sobre G. Tá aí. Só que agora eu substituo. Ó, opa, corto menos com menos, né? Corto menos com menos e substituo, tá lá. Olha lá, ó. V0 eu substituo. Eu substituo por G vezes T1 mais T2 sobre 2, que é o V0. Porque todas as respostas ele quer em termos de T0. Corta G com G, 2 com 2. Tempo de retorno será T1 mais T2. Tá ali, T1 mais T2. Vamos então para o último item, o item C, que é o seguinte. Ele pede qual é essa altura H. Então, notem. A altura H, nós já temos o quê? Nós temos o T1 e o T2, que são os momentos que se passa pelaquela altura H. Né? Então, como é que eu faço o item C? Eu faço a função horária. H é igual a H0, sair do solo, V0 vezes T. Bom, aí depende do tempo. Que tempo nós vamos escolher? Tanto faz. Eu vou usar aqui o T1, que é quando ele passa na subida. Menos, ó, o referencial, G vezes T1 ao quadrado dividido por 2. Está aqui o H. Bom, notem que eu tenho o valor de V0. Né? Ele quer a resposta, notem que ele sempre quer a resposta em termos de G, T1 e T2. São as três coisas que ele quer. Tá? Então eu não posso ter V0. Então está aqui, ó, vamos substituir V0 por G, T1 mais T2, tudo isso dividido por 2, vezes T1, menos G, vezes T1 ao quadrado sobre 2. Rigorosamente, essa já seria
a resposta, né? Porque eu estou em termos de GT1 mais T2. Mas eu acredito que o elaborador, ele ia dar uma mexida nisso, ele não ia botar essa resposta aqui, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha aqui, ó. Esse G, ó, G vezes T1 multiplica T1 e T2. Então vai ficar aqui, ó, G vezes T1 vezes T1, GT1 ao quadrado sobre 2, mais GT1, GT1 vezes T2 sobre 2, menos GT1 ao quadrado sobre 2. Notem que agora, olha o que vai acontecer aqui. GT1 ao quadrado sobre 2 e menos GT1 ao quadrado sobre 2 é o quarto. E eu vou ter aí, então, a resposta A mais elegante agora. GT1 vezes T2 sobre 2. Então eu sei a altura em termos de GT1 e T2. Notem, os alunos geralmente têm dificuldade em fazer esse tipo de questão. Por quê? Porque não tem número, né? É uma questão algébrica. Mas na prática eu fiz a mesma coisa, só que o grande segredinho da questão é de saber que na subida e na descida, numericamente as velocidades são iguais. Só que elas têm sentidos contrários, então por isso que V2 é menos V1. Isso aqui é o que mata a questão. No resto, aqui tem um sisteminha meio chato, mas está aí a questão de número 16, tá certo? Então está encerrada a aula. É isso aí, aquele abraço!